Meus caros, vivam de regresso a Lisboa, cá estou. Hoje fiz uma pequena intervenção de 1 minuto e poucos segundos sobre o caso dos professores que continuam congelados, apesar de uma lei do ano passado ter descongelado aparentemente as carreiras, mas há exceções e são muitas. São cerca de 40.400 os professores que não estão abrangidos, ou porque se reformaram, entretanto, ou porque estavam no 10º escalão e, portanto, não recuperam nada, ou porque estão no 8º e no 9º escalão, e são casos especiais que não vão recuperar o que deviam, e por isso o Chega propôs uma alteração, que espero seja aprovada, de maneira a estender todo o descongelamento em proporções iguais a todos os professores. Não pode haver professores de primeira nem de segunda, e, portanto, se uns descongelam, os outros também têm que descongelar. A verdade é esta, mesmo aqueles que, entretanto, tiveram, por questões de idade, a possibilidade de se reformarem. Não podem ser prejudicados, uma vez que os outros continuam ao serviço e vão usufruir, vão beneficiar, melhor dito, dessas medidas de descongelamento que vêm tarde. Reparem que ninguém vai pagar as indemnizações aos anos de congelamento da nossa carreira dos professores. Ninguém vai pagar isso. Nem nós nunca exigimos retroativos. Portanto, esse dinheiro está perdido, nem retroativos, nem juros de mora, nada. Nós simplesmente assumimos que o país passou por um mau bocado. Aliás, o país não passa por outra coisa senão por maus bocados sucessivos e, portanto, nós nunca reivindicamos a devolução do dinheiro em atraso, nem sequer os juros, nem os retroativos, nada. Portanto, apenas queremos que se descongele a carreira dos professores, mas, entretanto, aqueles que se reformaram há 2, 3, 4, 5 anos também têm que ver beneficiadas as suas prestações mensais, as suas reformas, as suas pensões. E também alguns que estão no 10º escalão que de nada beneficiaram realmente com a atualização, porque já estavam no escalão máximo e no escalão continuam, portanto nem o tempo de serviço lhe foi contado sequer. Portanto, tudo isso tem que ser alterado e também alguns professores do 8º e do 9º escalão que por questões de calendário lhes correu mal o descongelamento. Toda essa gente tem que ser descongelada, nós apresentamos uma proposta, nesse sentido vamos ver como é que vai votar a Assembleia da República. E a minha intervenção ficará aqui no final do vídeo, é 1 minuto e 27 apenas. Entretanto, notícias de hoje, o Governo destaca o trabalho das forças de segurança na recaptura do evadido de Val dos Judeus. Reparem, foi capturado o segundo evadido, o segundo de 5 de Val dos Judeus. Os 5 fugiram como bem quiseram e lhes apeteceu, não havia guardas prisionais para fazer a vigilância, e continua sem haver. Portanto, havia apenas um guarda prisional para não sei quantos monitores, dezenas deles, e, portanto, era impossível ver tudo. Eles tiveram tempo para pôr cá fora. Toda essa história está mais contada. A escada cá fora, subiram, desceram, fizeram o que quiseram, foram-se embora. E só passado não sei quantas horas é que foi dado o alerta. O sistema todo falhou completamente. Mas, 3 meses depois, coisa de género, é capturado o segundo fugitivo. Faltam 3. E eu tenho aqui um dedo que me adivinha que diz que os estrangeiros talvez seja mais difícil de serem capturados, a verdade é que não apareceu ainda nenhum. E quando nós destacamos o trabalho das forças de segurança, Dr. Leitão Amaro, na recaptura do evadido, é também bom que reconheçamos que nós precisamos dessas forças de segurança e precisamos de as recompensar pelo seu bom trabalho, não é? Não é só quando recapturam os evadidos, é no dia-a-dia, é preciso segurança nas cadeias e não há. Nem os estabelecimentos prisionais estão a Deus dará, com menos de metade daqueles efetivos que deviam ter, segundo os estudos internacionais. Aliás, as cadeias foram preparadas para ter aquele número de guardas e tem muito menos. Mas, entretanto, tem aquele número de reclusos e tem muito mais. Ora, isto é uma assimetria, é uma distorção imensa, porque há muito mais reclusos do que devia haver e há muito menos guardas do que devia haver. Portanto, isto só pode acabar mal. Isto é uma história que só pode acabar mal. Eu espero que o Dr. Leitão Amaro, que foi eleito por Viseu também, como eu fui, que olhe para as forças de segurança nas prisões, os guardas prisionais, de outra forma e que realmente arranje forma de os compensar no dia-a-dia e não apenas por boas palavras, porque as boas palavras, quando realmente eles mostram que são capazes, as boas palavras não põem pão em cima da mesa. Uma segunda notícia, António Costa toma posse no Conselho Europeu, com cerimónia na próxima sexta-feira em Bruxelas, e que Deus o guarde por muitos e bons anos em Bruxelas, ou o mais longe possível da nossa terra,
pois António Costa só foi pobreza, desgraça, contra-informação e mentiras ao nosso país. Espero, portanto, que faça a mesma coisa lá fora na Europa, que ela já está tão mal, tão malzinha, que já pouco pior pode ficar. Portanto, estamos nas mãos da China, no caso da guerra da Ucrânia, estamos nas mãos da China e estamos nas mãos de Trump e nós pouco ou nada contamos para o Totoloto. Como se costuma dizer, a Europa está decrépita, mal governada, por meia dúzia de miúdos que nunca fizeram nada na vida, senão política. Faz-me lembrar um candidato a nosso futuro primeiro-ministro pela parte do socialismo. Gente profissional da política que nunca trabalhou, nunca ganhou um tostão, nunca soube o que era uma empresa, nunca soube sequer o que era ser funcionário. Portanto, e chegam a primeiros-ministros. Espero, portanto, que Deus, ou seja quem for, que o mantenha lá por fora muitos anos. Universidade do Algarve, alvo de ataque informático com acesso a dados pessoais de candidatos, estudantes e funcionários. Enchemos a boca com o avanço tecnológico que nós temos neste país, mas ao fim e ao cabo é a própria universidade que é atacada, eles fazem o que querem, ainda lhes sobra tempo. Não seria mal, em vez de tanta propaganda, ou que é bom, ou que é tecnologicamente topo de gama, não seria mal que tratassem realmente de ver quais são as fragilidades dos sistemas, porque quando nós percebemos isso, já é tarde demais. Acontece isso em toda a parte. É um falhanço global de todos os sistemas informáticos em Portugal, a começar pela Justiça. Montenegro afirma que há menos de 89% de alunos sem aulas do que há um ano e critica falsas querelas do PS. Hoje o Partido Socialista, na parte da manhã, no hemiciclo, veio acusar o PSD de mentir, dizendo que em vez dos tais 20 e tal mil alunos sem aulas do ano passado, governo PS, afinal este ano, com todas as promessas feitas pelo novo Ministro da Educação, afinal esse número aumentou para o dobro. 40 mil serão, segundo o PS, os alunos que não têm aulas neste preciso momento. Bom, mas uns dizem que é contando com as baixas dos professores, outros denunciam que os professores estão de baixa em número muito exagerado. A verdade é que o burnout existe, as pessoas da minha idade, os professores da minha idade estão esgotadíssimos, têm que ver testes, têm que preparar aulas, têm que fazer 30 por uma linha e já não temos idade para isso. A verdade é esta, nós já devemos estar reformados, porque nós, quando assinámos o compromisso de sermos professores, portanto, quadros do Ministério da Educação, nos idos anos de 80 e pouco, 85 no meu caso, 86, foi-nos garantido que a reforma era aos 55 anos. A verdade é que eu estou com 64 e não vejo a luz ao fundo do túnel, porque cada ano que passa aumenta a reforma mais 1 ou 2 ou 3 meses. Portanto, eu nem sei, nem imagino qual será a idade da minha reforma, mas por volta dos 70 anos será. Felizmente agora estou noutras funções, como sabem, mas se estivesse a dar aulas ainda teria uma data de turmas, dezenas, centenas de testes para corrigir, avaliações, tudo isso, e começamos a não ter realmente idade. Não é só paciência, é mesmo idade e força física para enfrentar turmas, então no ensino profissional é uma coisa inacreditável, turmas de 20 e tal crianças que, enfim, têm uma energia brutal, para não dizer que não querem saber do ensino para nada. E, portanto, como eles não estudam, temos que nós que trabalhar por eles, e já não temos idade para isso. Portanto, quando se diz que há 10 mil professores em baixa ou coisa do género, é preciso também perceber que idade é que eles têm e quantos anos, quantas décadas já deram da sua entrega, do seu tempo de vida, mais do que aquilo que o horário diz, a preparar aulas, os testes, a correção de testes. Estamos a falar num ensino secundário em que os pais são exigentíssimos, em que os alunos se esfalfam por 1/10, em que fazem recursos por 1/10 no final do período. Portanto, o professor tem que estar com uma frescura física que muitos deles, a sua maior parte, não têm já. Portanto, como se ouve dizer em muitos casos, quem me comeu a carne, que me comeu os ossos, enfim, é um ditado popular, pode não ser muito elegante, mas a verdade é que os professores estão com um burnout, um esgotamento físico e psicológico muito grande e já não podem continuar a render aquilo que rendiam aos 20 e poucos anos de idade. E para terminar, Chega vota contra o fim do corte dos salários dos políticos portugueses pelo PS e pelo PSD, CDS, PP. O que é que vai acontecer? Os políticos portugueses vão ser aumentados, ou pelo menos há um corte salarial de 5%, pelo menos os deputados é 5%, que estamos a ser descontados a mais do que os restantes trabalhadores portugueses.
5% que nos tiram do nosso ordenado bruto, já desde o tempo da Troika. Isso foi reposto para todas as classes, tanto nas empresas privadas como até nas empresas públicas, mas os cargos políticos não. Continua esse desconto, esse corte de 5% no nosso ordenado. Bom, PS e PSD vão acabar com esse corte e o Chega vota contra o fim desse corte. Portanto, segundo o nosso partido, os políticos são suficientemente bem pagos, atendendo à média dos trabalhadores portugueses e com o mesmo nível intelectual, com o mesmo nível de responsabilidades intelectuais e, portanto, não se justifica o fim desse corte de 5%. A minha opinião é também essa. Eu penso que por uma questão de solidariedade somos funcionários, não somos funcionários públicos, não temos esse, mas somos funcionários para o público, somos pagos pelo Estado e, portanto, eu acho que acima de um determinado valor, enfim, esse valor é discutível, mas nós devemos dar o exemplo. E, portanto, eu não me queixo dos 5% que me tiram, sabendo eu que esses 5% dão muito jeito a um reformado que pouco mais do que isso ganha se ganhar 300 euros, se ganhar 350 euros. Eu não me importo que esse dinheiro me seja retirado do meu ordenado, desde que esse dinheiro sirva para ajudar um doente, um reformado e um idoso. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Sr. Presidente. Nós, os professores, já estamos habituados a sermos esquecidos, não é nada de novo. Então, vamos falar da recuperação do tempo de serviço congelado, mas estendida a todos os professores. Como o PS gosta de dizer, não podemos deixar ninguém para trás, mas os professores também não podem ser deixados para trás. Para efeitos de progressão e reposicionamento na carreira de professor, em termos de atualização remuneratória, posicionamento ao escalão devido, mas também aos professores que se encontram no 10º escalão, que têm sido esquecidos, aos professores que se encontram nos escalões 8º e 9º, que são também mais 12 mil, aos professores aposentados a partir de 1 de janeiro de 2018, que são mais 15 mil, num total de cerca de 40.400 professores que não podem ser esquecidos nem deixados para trás. É da mais elementar justiça que estes professores não sejam esquecidos, merecem ser posicionados como os demais, porque trabalharam como os demais. Pedimos então aos seus deputados de todas as bancadas que se solidarizem com esta nossa proposta e com os professores portugueses. Esta proposta corrige a injustiça gritante que o Decreto-Lei nº 48b de 2024 inseriu de forma absolutamente chocante. Deixar 40 mil professores para trás, isso é que não pode ser. Muito obrigado.